Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. A palavra de Deus, em Jeremias 1,12 está escrito: o que vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa é a palavra do nosso Deus, que não muda. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A palavra de Deus se cumpre. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vós erreis não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. O prazer de Deus é cumprir. E a nossa fé é se firmar na palavra. Se firme na palavra. Não é nos sentimentos, não é nas emoções, não é o que nós pensamos ou sentimos, mas a palavra. Crer na palavra, se firmar na palavra, e nós veremos o agir de Deus, a boa mão de Deus, o poder de Deus, porque Ele vela sobre a palavra. Irmãos, o Senhor perguntou ao seu servo: o que vês? E me veio ao coração essa palavra. Espero que ajude os irmãos que estão ouvindo essa mensagem. O que nós estamos vendo? Como estamos vendo? Irmãos, o que nós estamos vendo? Como é que você vê o mundo atual? Como é que você vê as coisas que estão ao redor? Como você está vendo as coisas, os acontecimentos? Meus amados, meus irmãos, se nós tivermos uma visão espiritual, vemos que nós estamos perto de grandes acontecimentos, espiritualmente falando. Nós vemos pelo que está acontecendo, o mundo se curvando diante dessa pandemia, as situações no mundo todo. Algo está acontecendo, sim. Deus está operando. Nós estamos prestes a presenciar coisas tremendas. Por isso, irmão, como nós estamos vendo? Estamos vendo segundo o olhar da carne, do homem, segundo o raciocínio do mundo, ou temos uma visão espiritual? Que o Senhor abra nossos olhos espiritualmente falando, que tenhamos visão interior, visão no espírito. O que vês? O que você está vendo? Irmão, como nós estamos vendo? É o que determina, é o que faz a diferença, que possamos ter visão de Deus. O que vês? O que vês? O que nós estamos vendo? Meu irmão, minha irmã, como você está vendo? Como você está enxergando as coisas? Até a própria luta que você está atravessando. Como você vê as dificuldades, as tribulações, as provações? Nós vemos segundo os sentimentos? Ou nós vamos para a palavra? O que a palavra diz para nós cristãos? Não é o que o mundo diz, o que o psicólogo diz, o psiquiatra diz. A palavra diz, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. É assim que nós vemos. Nós vemos assim, de todo o coração, que tudo está cooperando. Então não haverá desespero, não haverá inquietação, não haverá medo nem noites mal dormidas, não haverá ira, não haverá amargura, não haverá cólera. Se nós tivermos essa visão, a visão da palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Há um chamamento. Há um propósito eterno. Cristo está fazendo uma obra maravilhosa em nossas vidas. É assim que temos que ver na ótica da palavra, na visão da palavra. Então haverá paz, então haverá tranquilidade, então haverá segurança, então haverá certeza que estamos nas mãos do Todo-Poderoso, que não falha, que pastoreia as suas ovelhas, que leva verdadeiramente a pastos verdejantes
e as águas de tranquilidade. Leva a alimentar-se de Cristo e ser cheio do Espírito, porque Ele é o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. É isso que nós vemos. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa visão de Cristo. Ou nós estamos à mercê dos problemas, à mercê das dificuldades, à mercê de tudo, sem que tivesse um cuidado, sem que haja uma proteção, sem que haja uma determinação, ou que haja uma permissão. Irmãos, temos que ver com os olhos da palavra, com os olhos espirituais. Então adoraremos a Deus. Então glorificaremos ao Senhor. Jeremias, o que vês? Como vês? Como estás vendo? Ora, irmão, o Senhor pergunta o que estamos vendo? O que está na nossa atenção? O que está no nosso coração? Meus irmãos, quantas distrações desses dias. Estamos vendo a palavra como coisa primordial, a oração, as reuniões da igreja, ou estamos vendo coisas estranhas, distraídos, enganados, sendo sugados pelo maligno. Nunca esqueça a palavra que está lá em Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Meus amigos, a sanguessuga suga a vida. Assim como a sanguessuga suga o sangue, assim há coisas espirituais que estão sugando nossas vidas, tirando a vitalidade espiritual, a comunhão com Deus, nos tornando pessoas fracas, frágeis, débeis, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas. Por isso, tanto medo, desespero, aflição, depressão, por que não dizer também suicídio? Quantos estão se acabando com a própria vida, tirando a própria vida porque perdeu a esperança? E são pessoas que um dia ouviram o Evangelho, até pessoas cristãs, infelizmente. Irmãos, o determinante é o que nós vemos e como vemos. O que está nos chamando a atenção? Que a nossa visão esteja em Deus, a nossa visão esteja em Cristo, porque o prazer de Deus é cumprir a sua santa palavra. Por isso está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus e não para a circunstância, olhando para Jesus e não para os problemas, olhando para Jesus não para o que o homem diz, que o mundo fala, o que o mundo dita, que os ímpios falam. Olhando para Jesus seremos fortes, olhando para Jesus seremos iluminados, olhando para Jesus seremos guiados, olhando para Jesus seremos protegidos, sarados, libertos, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Olhando para Jesus e não para os sentimentos, para as circunstâncias da vida. Olhando para Jesus, irmão, não para os ventos, como Pedro, que andando sobre as águas, olhando para Cristo, andava sobre aquele mar como se fosse terra firme. Mas quando tirou o olhar do Senhor, diz a palavra, e olhou para os ventos, começou a afundar. Isso é Bíblia, é a palavra. Se tirarmos a visão de Cristo, o olhar de Cristo, vamos afundar, vamos perecer, vamos sofrer. Oh, bendito seja o nome de Cristo. Irmãos, nosso olhar tem que estar em Cristo, não nos ventos de doutrinas, nem nesses ensinamentos errados, fora do Evangelho, fora do contexto bíblico. O que vês? Vilmar, que vês? Irmão, irmã, o que vês? O que você está vendo, como está vendo? Que possamos ver no olhar do Espírito, na luz da palavra, então seremos acobertados, guardados, protegidos, abençoados. Porque, irmãos, estamos segundo a palavra no corpo. O corpo é a igreja. Cristo é o cabeça do corpo. Espiritualmente estamos bem, porque o corpo ligado no cabeça à vida. Oh, irmãos, nós somos bem nutridos na vida de Cristo como cabeça da igreja e nós como os membros do seu corpo. Que Deus abençoe, que Deus tranquilize, que Deus traga paz, que Deus abra a visão, que Deus ilumine a visão espiritual,
Que Deus traga luz ao seu povo, aos seus filhos. Então haverá adoração, haverá glorificação, haverá mais consagração e haverá uma verdadeira santificação. Se olharmos as coisas segundo a palavra, segundo Cristo, segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. O que vês? Vejo uma amendoeira, viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumprir. É a palavra de Deus, irmãos. Não muda. O Senhor cumpre a sua palavra na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam, daqueles que descansam nele pela sua palavra na fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. É pela palavra que a fé viva, a certeza está conosco, está em nós, em nosso coração, nesse Deus vivo e verdadeiro. Nós colocamos nossa confiança, nossa esperança, confiamos a nossa vida, sabemos que Ele não falhará. Não falhará e nunca chega atrasado. Bendito é o nome do Senhor, ainda que venha na quarta vigília. Ele nunca chega atrasado, Ele vem na hora certa, Ele socorre, Ele testa, Ele prova, Ele acolhe, Ele santifica, Ele protege, Ele abençoa, Ele provê, Ele sustenta o seu povo, os seus filhos. Tenha certeza disso. Vamos orar sobre esta palavra, irmãos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós te glorificamos, Senhor. Invocamos o nome do teu Filho Jesus Cristo sobre esta palavra. Temos certeza, ó Pai, que o Senhor nos dá visão e revelação. E o Senhor tem prazer em cumprir a sua palavra, vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. Ó Senhor, glorifica o teu nome, desperta-nos com fome e sede da palavra. Ó Deus, dá graça ao teu povo, à tua igreja, na tua palavra, descanso na palavra, firmeza na palavra, confiança na palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a firmarmos mais e mais na tua palavra. Senhor, seja sobre todos a tua bênção. Ó Senhor, que o Senhor venha acrescentar infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, como está escrito, segundo o poder que nos opera. Ao Senhor, glória na igreja, por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe você que está participando dessa mensagem. Dá o seu like, se inscreva se não é inscrito no canal, divulgue. E vamos estar juntos em comunhão, sendo edificados espiritualmente. Servimos a Deus na cidade de Joinville, e nos reunimos no local, nos chamamos igreja, o local de reunião no bairro do Itaú, Rua de Itápolis, 407. Nos reunimos todas as segundas-feiras, às quartas-feiras, 8 horas da noite, e aos sábados, às 5 da tarde e 8 da noite. O Senhor tem nos abençoado nesses dias, com todos os cuidados, dentro das normas. Nós somos abençoados e buscamos a Deus, e o Senhor tem honrado, abençoado o seu povo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, até a próxima. Fique com Deus.